Minha mãe sempre quis ter um neto. Nunca teve, e isso parecia incomodá-la mais do que ela deixava transparecer. Até que um dia, ela decidiu comprar um bebê reborn, aqueles bonecos que parecem de verdade, tão reais que até assustam. Quando ele chegou, foi como se uma nova presença invadisse a casa. Ela abriu a caixa com cuidado quase reverente, e logo começou a dar nome ao bebê, trocar suas roupinhas, preparar mamadeiras e até cantar para ele. No começo, tudo parecia apenas uma brincadeira, uma forma de preencher um vazio que ela carregava. A gente ria, zombava, até brincava junto com ela. A casa ficou mais leve, mais viva. Era engraçado, quase fofo, mas por dentro eu sentia que algo não estava certo. Era como se aquele boneco tivesse tomado mais espaço do que um simples objeto. Eu via no olhar dela uma mistura estranha de felicidade e medo, e era difícil entender o que estava acontecendo. Era só um bebê de plástico, mas a sensação que dava era de que não era só isso. Algo estava prestes a mudar, e eu não fazia ideia do quanto aquilo afetaria nossas vidas. Nos primeiros dias as mudanças foram pequenas, quase imperceptíveis. Minha mãe começou a agir diferente, sem que a gente percebesse direito quando tudo começou. Ela passou a falar com o bebê como se ele fosse real, dando ordens baixas, chamando pelo nome que inventou. A gente tinha que fazer silêncio perto dele, como se o boneco pudesse ouvir e entender. De noite, ouvíamos ela cantando uma canção estranha, uma música sem letra, uma melodia que ninguém jamais ouviu antes. Era como um sussurro que se repetia no escuro do quarto dela. Aos poucos, o riso dela desapareceu. A alegria que antes existia se foi, dando lugar a um silêncio pesado e a um olhar distante, vazio. Ela começou a se fechar mais, trancar a porta do quarto onde o bebê ficava. Parecia que estava guardando um segredo que ninguém deveria descobrir. E algo em tudo isso, em seu jeito estranho e muda presença, me dava medo. Eu sentia que ela não era mais a mesma. Algo havia entrado em casa, algo que não devia estar ali. Um dia, não aguentei mais e tentei pegar o bebê reborn enquanto minha mãe tomava banho. Assim que minhas mãos tocaram o boneco, senti algo estranho. Um calor súbito, quase pulsante, como se tivesse um coração fraco ali dentro. De repente ouvi um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo da cabeça do bebê. Ela é minha agora. Foi como se o ar ao meu redor congelasse. Quando minha mãe entrou no banheiro, percebeu que eu segurava o boneco e entrou em pânico. Gritou de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Me empurrou com uma força descomunal, algo que não parecia mais humano. A partir dali, ela não largava mais o bebê. Dormia com ele no colo, não saía mais de casa, nem mesmo para comer direito. Era como se o boneco tivesse tomado o controle total dela, e ela estivesse presa a algo invisível e assustador. A casa mudou, e a minha mãe também. Com o passar dos dias, ela começou a falar uma língua estranha, palavras desconexas que ninguém conseguia entender. Sussurrava coisas para o bebê reborn, ora rindo de um jeito estranho, ora chorando baixinho, como se conversasse com algo invisível. Durante as madrugadas, era possível ouvir 2 choros diferentes. O dela, desesperado e fraco, e outro mais agudo, distorcido, que parecia vir do quarto onde o boneco ficava. Uma noite acordei com arranhões profundos na porta do meu quarto. No chão, perto da cama, havia uma chupeta suja de sangue, que eu nunca vi antes. A sensação de que algo estava errado virou medo puro. A presença do bebê não era mais apenas um objeto, era algo vivo, ou melhor, algo que vivia dentro da minha mãe, ou que a possuía. A casa começou a mudar junto com minha mãe. Quadros da nossa família foram retirados, um por um, e substituídos por fotos do bebê reborn. Fotos que ninguém tirou, em poses que pareciam impossíveis. As paredes, antes cheias de vida, ficaram frias e silenciosas. A televisão ligava sozinha nas madrugadas, mostrando imagens estáticas que faziam meus olhos doerem. O pior era o espelho. Às vezes, quando passava na frente dele, eu via minha mãe segurando o bebê, mesmo quando ela estava trancada no quarto. Era como se ela estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo, ou como se o boneco tivesse ganho vida, andando pelos cômodos.
A sensação de que a casa não era mais nossa tomou conta de mim. Algo sombrio tinha se instalado, e eu não sabia se conseguiria sair daquela prisão. Minha mãe não aguentava mais esconder o que estava acontecendo. Em uma noite que parecia igual a tantas outras, ela teve um surto violento. Começou a gritar que o bebê precisava dela, que ele a chamava no meio da madrugada, numa voz que não parecia nem dela. Tentei tirar o boneco dela, querendo proteger ela mesma, mas ela se transformou diante dos meus olhos. Ficou agressiva, falando coisas desconexas, como se estivesse possuída por uma força que não entendia. O corpo dela tremia, e a voz mudava de tom. Depois, ouvi passos pelo corredor, pesados e arrastados. Corri para ver, mas não havia ninguém lá. Quando voltei para a sala, o bebê estava sentado na mesa, olhando fixamente para a porta como se esperasse algo. Foi ali que entendi que o que estava acontecendo não tinha mais volta. A casa inteira tinha se tornado um lugar de sombras, e minha mãe era prisioneira disso. Na última noite, decidi que precisava fugir, mas quando tentei abrir a porta, nenhuma delas cedia. As janelas estavam todas cobertas por panos encharcados com um cheiro horrível de leite azedo. O ar estava pesado, quase sufocante. Caminhei até a cozinha e vi o bebê sentado na mesa, encarando uma parede sem expressão. Minha mãe estava atrás dele, de pé, com os olhos completamente negros, um sorriso estranho colado no rosto. Nas mãos, segurava uma mamadeira com um líquido escuro que parecia se mover lentamente dentro do vidro. Ela falou com uma calma assustadora. Agora somos só nós três. Senti que algo dentro daquela casa me prendia, algo que não me deixaria sair. E naquela hora, entendi que minha mãe não existia mais. Ela tinha se perdido para sempre naquele pesadelo que o bebê trouxe.